Ni hao, pessoas que sabem um pouco de história da China e também sabem que a China já era uma potência mundial há muito tempo atrás. Tudo bem com vocês? E vamos aí para mais um canal genérico, que eu não faço ideia de que canal é esse, acho que é o Politizei. Politize. Explicando como que a China se tornou uma potência mundial. Nas 4 últimas décadas, nenhum país se desenvolveu tanto quanto a China. De um PIB Como é bom o socialismo, hein? de 150 bilhões de dólares em 1978, com um salto astronômico para um PIB de 17,73 trilhões em 2021. Durante esse mesmo período, mais de 700 milhões de pessoas foram retiradas da extrema pobreza, fazendo com que a renda per capita do país saltasse de 194 dólares em 1980 para 12,5 mil em 2021. Hoje, em 2023, se eu não me engano, a renda per capita da China é 16 mil dólares. Alguma coisa assim. A China é considerada a segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Mas, como um dos países mais pobres do século passado, conseguiu se tornar uma das nações mais poderosas do século XXI. Como? Conta pra nós. Há muito tempo atrás, a China era conhecida como o país mais rico do planeta. Esse estado milenar, muito antes das grandes potências do Ocidente, desenvolveria grandes obras de infraestrutura e planejamento econômico, além de uma complexa e bem estruturada burocracia estatal. Durante milênios, perpetuando diversas dinastias, a nação chinesa detinha verdadeiro poder econômico e uma grande capacidade de avanço nas descobertas e desenvolvimentos tecnológicos. De lá, saíram os garfos, os papéis, as escovas de dente, a pólvora e até a grande e famosa muralha. Só que com a Revolução Industrial no século XIX, as inovações mudaram. A chave do desenvolvimento estava agora na indústria e cada vez mais concentrada lá na Europa. Ao mesmo tempo, a China se tornava palco de grandes ataques bélicos, invasões e crises políticas envolvendo países como o Japão, os Estados Unidos e a Grande Inglaterra. Com as guerras do ópio, em meados de 1840 e 1850, parte de seu território foi entregue aos ingleses e aos poucos o poderoso Império Chinês se tornava um país pobre e subdesenvolvido. Isso é bem interessante, né? Porque ela já começa falando, olha, a China já era extremamente rica. Quando começa a Primeira Guerra do Ópio, em 1839, a China era responsável por 30% do PIB mundial. Já era o país mais rico do mundo. Então, ela era o país mais rico do mundo, que deixa de ser o país mais rico do mundo até chegar no 9º país mais pobre do mundo, quando rola a Revolução, o Mao Zedong vence a Guerra Civil e o resto a gente já sabe, né? Em 1949, uma guerra civil aprofundaria a crise no país e levaria o Partido Comunista ao poder. Surgia aí a República Popular da China sob o comando de Mao Tse-tung. Foi durante esse período que diversas empresas privadas, sistemas bancários e indústrias foram nacionalizadas. A economia do país foi planificada e diferentes reformas institucionais foram realizadas. A China proclamou a República Popular em outubro de 49 e muita gente não sabe que ali, naquele momento, essas potências norte-americanas e europeias, elas bloquearam a China. Então a China ficou de 1949 a 1979 fechada para o mundo. A China não ficou fechada, a China foi fechada, né, por embargos. Quando o Mao Zedong cria a República Popular da China, os Estados Unidos metem embargo, como eles fazem com todos os países que eles não são amigos. Muita gente acha que foi a China que se fechou para o mundo. É mentira. Quem fechou a China para o mundo foi principalmente os Estados Unidos e os países europeus também. A China estava bloqueada, o seu desenvolvimento econômico, tudo, né? Levaria então mais de 30 anos para que o PIB chinês crescesse para valer. Com a morte de Mao Tse-tung em 1976, o revolucionário Deng Xiaoping assumiu seu lugar. O que ninguém esperava era que esse nome mudaria os rumos da economia chinesa para sempre. Em 78, seu governo apresentou o Plano de Transformação da Economia, que buscava realizar uma abertura econômica e aproximar o país das grandes potências capitalistas, atraindo assim mais investimento externo. Depois de anos, reestruturando o Estado chinês, o Partido Comunista queria voltar as engrenagens chinesas em direção ao resto do mundo. Então, a partir do final dos anos 70, a China começou a entrar numa rota
para voltar a ser o que a China foi lá nos anos 1800. Esse processo, é importante a gente entender o seguinte, não foi um processo tranquilo, não foi um processo único, unificado, não havia consenso, havia uma briga ideológica muito grande entre o pessoal da esquerda e da direita lá dentro da China. Então é um negócio muito complicado. A gente hoje, quando eu vejo algumas pessoas falando, acho até graça. Eu digo, olha, vai estudar a história que você vai ver que não foi tão simples assim, né? As grandes indústrias começaram a tomar... O João Carvalho disse que o Deng Xiaoping ele deu um golpe, né? Ele deu um golpe para tomar o poder, que vai a gangue dos 4 vão presos, depois que o Mao Zedong morre, inclusive a esposa do Mao Zedong, né, que ficou presa por uns 20 anos, mais ou menos. Não acho que não chegou a estudo, né? Quem souber aí, deixa nos comentários aí, porque eu não me lembro mais. E aí eles tomam o controle do partido e levam o país para uma outra direção, completamente diferente, assim, do que o Mao Zedong queria. Tomar conta do país, negócios privados, produções industriais e uma maior autonomia do setor produtivo. Só que as reformas liberais de Deng Xiaoping não explicam tudo. Diferentes países em desenvolvimento lançaram mão de um conjunto de medidas muito parecidas nesse período e não tiveram o êxito que a economia chinesa teve. O segredo, dizem, está na estrutura da economia chinesa, sobretudo em sua forte capacidade estatal de planejamento e investimento. Tem quem chame essa grande reviravolta de milagre chinês. Quem chama de milagre é porque não sabe como é que funciona. Aí não sabe, tem que dizer, foi um milagre. Mas essa transformação tem muito mais por trás do que um milagre poderia explicar. Foi a partir da capacidade chinesa de planejamento de Estado que as diversas ações ao longo das décadas foram compondo e sendo base para o grande avanço econômico do país. Era como montar um verdadeiro quebra-cabeça. Diferente de outros países, a China constituiu um modelo muito próprio de desenvolvimento econômico, o que alguns especialistas passaram a chamar de novo capitalismo de Estado ou até de socialismo de mercado. É socialismo com características chinesas. É socialismo de mercado. É capitalismo de Estado. Então, assim, o que a China está fazendo, ela ainda está fazendo. Eu às vezes eu brinco que eu digo que a China é socialista para dentro e capitalista para fora. Para conseguir gerar riqueza, precisou se associar com o capitalismo. Não tinha jeito. Não tem mágica. Você não tem como você gerar riqueza sem riqueza. Quer dizer, eles tiveram que abrir as portas para as empresas capitalistas se instalarem, para as empresas capitalistas lucrarem, né? Então eles tiveram que fazer isso para quê? Para eles poderem desenvolver, para eles poderem crescer. A flexibilização econômica, por exemplo, praticamente colocou o território chinês de volta no mapa mundial. Deixar de lado a tentativa de movimentação exclusivamente interna do mercado e se abrir para a construção de relações com outros países permitiu seu fortalecimento econômico, mas também geopolítico. Isso tudo nos leva a um outro ponto. A liberalização da economia e a tão falada aproximação com o capitalismo trouxe principalmente investimento externo para dentro do território chinês, com a chegada de empresas privadas e outras formas de negócio que viam no país o combo perfeito para se desenvolver sem alto custo. O combo, a grande disponibilidade de mão de obra barata, o grande número de incentivos fiscais e o menor valor dos impostos na implementação de uma empresa no país. Com este, o volume de pessoas economicamente ativas por lá. Primeiro, a China tem planejamento. Só que o planejamento na China é planejamento de Estado, não é planejamento apenas de governo. A China, na época, tinha uma população economicamente ativa de mais de 800 milhões de pessoas. Você consegue ganhar uma economia de escala, que é uma coisa gigantesca, fantástica, uma velocidade enorme. Então, o que eles fizeram com esse processo de abertura foi se capitalizar. Só que a China fez isso impondo determinadas condições, com algumas restrições, com algumas e muitas condições, mas ela fez isso basicamente para aproveitar o que o capitalismo tem de mais genuíno, que é a avidez por lucro. E uma das coisas que a China fez foi a questão da educação e tecnologia, de manter a tecnologia no país. Eu sempre uso o exemplo dos trens-bala, né? Que as empresas de trem-bala vieram para cá, mas quando elas vieram produzir aqui, a China falou, beleza, a gente vai comprar trem-bala de vocês podem fabricar na China, mas vocês têm que compartilhar a tecnologia. E aí, porque a China copia tudo, assim, não, está em contrato. Aconteceu isso com empresas de televisão, empresas de rádio, empresas de carro. Só que naquela época, lá nos anos 80, início dos anos 90, eu duvido que esses colonizadores safados, eles enxergavam e pensavam, bom, a China um dia vai passar a gente, né? E a China hoje é o maior produtor de trem-bala do mundo, tem a maior rede ferroviária de trem-bala do mundo, mais do que todo o resto do mundo somado. Então, isso foi transferência de tecnologia. E os chineses investindo pesado em educação. A universidade de engenharia mais top da Ásia é aqui na China, e hoje eles produzem a tecnologia deles.
Com isso, algumas coisas passaram a mudar. A remuneração dos trabalhadores, que antes era fixa e controlada pelo governo, passou a acontecer baseado na produtividade. Nem todos teriam as mesmas recompensas salariais. As terras no campo, que vinham como fortes aliadas da geração de emprego e produtividade, foram devolvidas. A China, alguém falou aqui, né? A China não copia. A China copia. Inclusive, a China já copiava lá em 1800 e pouco, porque se vendia muita coisa na Europa, né? Se fabricavam coisas na Europa. Aí esses mercadores europeus, eles traziam para cá, para a China, para o chinês copiar, e aí a gente está falando de talheres de prata, por exemplo, joias, os chineses copiavam e revendiam por um valor muito mais barato. Então a China também copia, mas assim, todo mundo copia. Não é só a China que faz. Todo mundo copia, né? A Alemanha fez isso, os Estados Unidos fez isso, então não é exclusividade daqui, né? Envolvidas ao modelo privado. Essas mudanças, ao contrário do que se pensa, não fez com que o Estado perdesse seu protagonismo. Pelo contrário, com a entrada do setor privado, o Estado chinês passa por um processo de realocação estratégica como principal indutor de desenvolvimento econômico. O modelo do país pode ser entendido como uma sobreposição de modos de produção distintos, combinados em um longo processo histórico. Segundo a pesquisadora Lúcia Braga, o grande salto dos últimos 40 anos se explica a partir de 3 movimentos importantes. Primeiro, uma forte presença do Estado na economia, principalmente em agências de fomento, bancos de investimento e infraestrutura. Depois, o estímulo às empresas privadas, especialmente pequenas e médias empresas, mas também a constituição de conglomerados privados nacionais. E, por último, as políticas sociais de inclusão e combate à desigualdade social, que foram responsáveis pela melhora nos índices de emprego, renda e estabilização da economia, aproximando os indicadores sociais da China aos países desenvolvidos. Só que isso gerou o que se chama na economia de círculo virtuoso da economia. Quer dizer, você tinha cada vez mais gente com maior poder aquisitivo, essas pessoas com maior poder aquisitivo começaram a consumir cada vez mais, isso gerou cada vez mais emprego, impostos e demandas, importações e tal. Quer dizer, é uma bola de neve no bom sentido. A coisa foi, na medida em que a economia crescia e que as pessoas se apropriavam de uma parte desse crescimento, via aumento do poder aquisitivo, isso também revertia no maior crescimento da economia. Então a coisa vai, né? Havia capital estrangeiro entrando, empregos sendo gerados em grande escala, indústrias adentrando, tecnologia avançando e, consequentemente, a vida girando para a população. À medida que as engrenagens chinesas voltavam a funcionar, a questão financeira se movimentava internamente e as pessoas retornavam a uma realidade longe da miséria. Os dados que formam os gráficos de tanto sucesso para o país começavam a alavancar. O PIB crescia, o poder de compra da população reerguia, a linha da pobreza caía e os crescimentos anuais atingiam números inimagináveis. Com os anos, a China se tornou a indústria do mundo. Já era, né? Como eu falei, lá até idos de 1800, eu faço o movimento com o braço aqui que não aparece na câmera. Lá em 1800, a China já era a fábrica do mundo. Só que os estrangeiros queriam mais, né? Tanto que eles só podiam negociar numa área muito pequena aqui de Guangzhou, eles não podiam negociar pelo restante da China, eles queriam mais, mais e mais, e aí acabaram com o país, né? E a China, ela impactou o mundo inteiro vendendo coisas baratas e impactou o mundo inteiro comprando muito. Olha, o Brasil, no final do governo Fernando Henrique, o Brasil vendia para a China 2 bilhões de dólares. Agora ele vende 150, né? Ele vende e compra, né? A balança comercial, né? Então, assim, a balança comercial aumentou de uma maneira exponencial nesse período. Na sua história, dá para dizer que a China se reinventou para estar no patamar que é colocado atualmente. A grande capacidade industrial, que antes atendia apenas a produtos básicos, busca agora alavancar tecnologias que mudam a vida de todos ao redor do mundo diariamente, como o 5G, a implementação de plataformas como o TikTok. Uma coisa é fato, a importância dessa nação para o mundo, seja na economia ou na política, é indiscutível. Para o Brasil, logo de cara, é possível somar na conto cerca de 89 bilhões de dólares movimentados anualmente no país em vendas e 60 bilhões em compras, graças a essa relação com a potência chinesa. Tem aí dos investimentos na implementação de empresas e de incentivo ao avanço tecnológico, e não para por aí. Qual é a questão central para o desenvolvimento do Brasil que a China pode ajudar? Ferrovias. A China tem 150 mil quilômetros de ferrovia, o Brasil tem 30 mil. Mandando para cá empresas que constroem ferrovias e capital, botar dinheiro para construir ferrovias. Tem algumas outras questões que a China pode contribuir que são decisivas. Energias. O que o Brasil deveria fazer é o que a China fez, a questão da transferência de tecnologia. A BYD vai abrir fábrica no Brasil? Beleza, você tem que compartilhar a tecnologia com a gente. Cria centro de estudo lá, acho que é na Bahia, né, que está a fábrica da BYD, cria centro de estudo e vão ensinar as tecnologias de carro elétrico.
quer construir trem-bala, vem construir trem-bala, compartilha a tecnologia. É isso que o Brasil devia fazer. Não que o Brasil vai ficar na vanguarda. O Brasil vai desenvolver tecnologia própria, né? E não vai ficar só na dependência de empresas chinesas. Renováveis, que é uma questão fundamental para nós. Essa área de crédito de carbono, que a China pode ser uma grande compradora de crédito de carbono do Brasil. Toda essa questão do semiárido brasileiro, que a China tem um know-how muito grande em recuperar deserto. A gente tem ainda uma possibilidade de crescer muito nas exportações para a China. Hoje, ocupando o segundo lugar como potência do mundo, a China aparece em diversas projeções por aí, apenas há poucos anos de superar os Estados Unidos. Como ficará essa disputa histórica de gigantes, só o futuro dirá. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. O vídeo até que é legalzinho, né? Eu não conhecia esse canal. Eu acho que eu não conhecia. Eu não me lembro se eu já fiz algum react deles. Mas tem que... Não dá para o Brasil ficar só levando a empresa dos outros, né? A gente já sabe que isso não dá certo. Copia a China. É porque é o comunismo. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos deixar isso de lado e vamos ver o que os caras fazem que dá certo, né?